Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia. Estamos já na reta final, caminhando já para o finalzinho do quarto bimestre. Essa semana praticamente é uma semana de recuperação, né? Mas vamos à nossa aula, afinal o tema é bom. Semana passada nós falamos sobre os riscos e os cuidados socioambientais. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante também, que são os povos e comunidades tradicionais, território, natureza e outros modos de vida, tá? Esse bimestre inteiro a gente está falando de natureza e meio ambiente. Essa é a aula 6, ela está no repositório do Centro de Mídias. Bem, os conteúdos são povos e comunidades tradicionais do Brasil, a relação dessas comunidades tradicionais com os territórios que habitam, modos de vida tradicionais e meio ambiente. O objetivo, como sempre fala, ele conversa com os conteúdos, que é compreender os modos de vida dos povos e comunidades tradicionais que vivem no Brasil e suas relações com os territórios que habitam com o ambiente ecológico local, tá? A gente tem bastante problema com essas comunidades, porque, embora os povos tradicionais sejam os donos dessa terra, eles precisam o tempo inteiro lutar por seus espaços, por seus territórios, e muita gente ainda tem bastante preconceito, tem muita coisa que a gente tem que desconstruir ainda na sociedade, que não respeita os espaços e as demarcações das terras dos povos originários, tá? Bem, o Brasil sempre foi um país formado por diversas etnias e culturas, né? A gente já falou sobre isso. Além dos imigrantes que vieram para cá, sobretudo no século XX, vivem aqui muitos grupos que mantêm suas identidades culturais, suas religiosidades, seus modos de vida e suas práticas cotidianas baseadas nas tradições herdadas dos seus antepassados e algum destes antes mesmo da chegada europeia, né? Antes da invenção da inauguração do Brasil, que é a certidão de nascimento do Brasil de 1500. Bem, trata-se de aproximadamente 305 povos indígenas e 28 comunidades tradicionais reconhecidas, segundo o IBGE de 2022, tá? Imagina, são 305 tribos e as pessoas acham que o povo indígena é um povo só. Na verdade, são várias comunidades tradicionais indígenas, né? Povos e comunidades tradicionais. Para o antropólogo Antônio Carlos Santana Diegues, um aspecto distintivo desses grupos é a relação que estabelecem com os territórios ancestrais que ocupam e nos quais, a partir dos quais, constrói suas territorialidades em simbiose com a natureza, os recursos e os ciclos naturais. Vamos dar um exemplo. Grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente reproduzem seu modo de vida de forma mais ou menos isolada, com base em modos de cooperação social e formas específicas de relações com a natureza, caracterizados tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio ambiente. Todas as consequências que estamos sofrendo em relação ao meio ambiente, a gente sempre vai lembrar de uma tragédia recente, que foi a tragédia do Rio Grande do Sul, foi por conta dessa falta de manejo que normalmente os povos tradicionais trazem, né? Eles se utilizam do meio ambiente, mas eles não agridem o meio ambiente, né? Eles conservam o meio ambiente, e sempre foi isso característico das comunidades indígenas, né? Essa noção se refere tanto a povos, que eu acabei de falar, se refere tanto a povos indígenas quanto a segmentos da população nacional que desenvolveram modos particulares de existências adaptados a nichos ecológicos existentes específicos, tá? Características dos povos e comunidades tradicionais. Grupos humanos que mantêm práticas culturais e modos de vida distintos, transmitidos de geração em geração, preservando suas tradições e identidades. Eles desenvolvem formas de organização de vida social, política e econômica específicas que as diferenciam do restante da sociedade contemporânea, sendo que em alguns casos costumam viver isolados ou com pouco contato, tá? Eles se organizam de maneira cooperativa e possuem uma relação simbiótica com a natureza, apoio mútuo, sabe? Um apoiando o outro.
praticando o manejo sustentável dos recursos naturais, que eu acabei de falar. Eles manejam bem os recursos ambientais e dessa forma, nesse manejo sustentável, eles acabam preservando o meio ambiente onde eles vivem, tá? Eles adaptam seus modos de vida a nichos ecológicos específicos, desenvolvendo técnicas e práticas em função dos ciclos naturais. Os povos indígenas, quilombolas, vazanteiros, extrativistas, seringueiros, cipozeiros, catingueiros, veredeiros, quebradeiras de coco babaçu, faxinalenses, marisqueiros, andirobeiras, piaçabeiros e outras comunidades tradicionais, elas constroem seu modo de vida uma relação de respeito e interdependência com a natureza, de forma que preservá-la é, para eles, a preservação de si mesmos enquanto grupos culturalmente diferenciados, né? E é uma coisa que a gente não vive no nosso capitalismo selvagem, né? A gente nunca aprendeu que precisa preservar o meio ambiente. Agora a gente precisa aprender na marra, né? A força, porque senão a gente não vai ter planeta para poder existir nele, né? Mas os povos tradicionais, todos esses que eu falei agora, eles vivem de uma forma que eles manejam o meio ambiente, de uma forma que preserva. E assim, quando você preserva a natureza, na mentalidade dessas populações, eles estão preservando a si mesmo, né? O que é lógico, né? Tem uma coerência. Você preserva a natureza, você preserva a si mesmo, porque você faz parte dessa natureza. Os povos e comunidades tradicionais são considerados grupos culturalmente diferenciados em razão de uma série de características que definem sua identidade e seu modo de vida. Algumas dessas características, segundo Antônio Carlos Diegues, elas são... Só um minutinho que a conexão tá caindo e eu vou mudar aqui. Aqui. Desculpa, foi um problema técnico aqui. Os povos e comunidades tradicionais são considerados grupos culturalmente diferenciados em razão de uma série de características que definem sua identidade e seu modo de vida com formas cooperativas de organização produtiva e sociocultural, tá? No sentido de preservar o meio ambiente e preservar a si mesmo, tá? A importância dos territórios. A caracterização dos povos e comunidades tradicionais, tal como formulada por Diegues, que a gente acabou de citar, ressalta a relação simbiótica desses grupos com os territórios que ocupam, ou seja, uma associação na qual ambos, humanos e natureza, são mutuamente beneficiados, o que extrapola a mera relação econômica. Vamos explorar agora mais essa relação e na seguinte pergunta para vocês refletirem, né? Vocês podem colocar no chat, ou sempre como a gente é de costume. A gente na sala de aula, como essa é uma aula casadinha, a gente leva esse debate, a gente produz texto e a gente se aprofunda mais, tá? Porque a relação desses grupos com os territórios em que vivem não é só econômica, como na nossa relação, né? Porque vocês, desde a Revolução Industrial, lembra da aula que eu falei sobre a Revolução Industrial? Que o homem não foi ensinado que se ele desmatasse, ia ter problema lá na frente. Se ele queimasse, ia ter problema lá na frente. E se ele não preservasse o meio ambiente, que ele ia ter problema lá na frente. A gente chegou no século XXI e hoje a gente tem que tomar medidas e ações, não mais de prevenção, mas assim, de reparação à natureza do estrago que a gente já fez. Hoje eu estava vindo da escola com um colega e ele falou que ele nasceu depois dos anos 90, então para ele as 4 estações do ano nunca foram definidas, né? Sempre teve no mesmo dia as 4 estações. Ainda falei para ele assim, que essa coisa das 4 estações do ano, acho que quem tem memória disso ou é minha mãe ou a minha avó, porque na época deles, assim, acho que o aquecimento global ainda não estava tão acelerado e também as camadas de ozônio não estava com esse buraco enorme.
as 4 estações ainda fazia sentido, né? Você comprava uma roupa de inverno por inverno, uma roupa do verão por verão, uma roupa mais ou menos primavera-verão. Hoje em dia você compra um roupão para você usar no inverno, mas você pode usar ele no mês de janeiro, né? Então ele fez uma análise bem interessante, que as pessoas que nasceram a partir dos anos 90, elas já não têm essa coisa de qual a estação do ano, né? Porque as estações do ano, elas estão num dia só. Tudo isso é consequência da relação que a gente teve com a natureza, de não preservar, não cuidar. E hoje, assim, como a gente não cuida da natureza, na verdade a gente não está cuidando de nós mesmos, né? E essa mentalidade, os povos tradicionais, elas já carregam, né? Então, são coisas que a gente pode aprender com esses povos tradicionais, né? Os nossos povos originários. Territórios tradicionais, importância cultural, social e econômica. No Brasil, definem-se como territórios tradicionais os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, tá? E as pessoas acham que eles não têm direito. E, inclusive, a questão do capitalismo, a questão das minerações, né, a questão do dinheiro mesmo, né, essa coisa dessa matança que a gente tem nesses lugares, é tudo por uma questão do capital, né, dos poderosos que querem ocupar esses espaços, ainda mais as comunidades indígenas que estão sobre o ouro, né, e eles nunca deram importância para isso desde 1500, que eles já estão sinalizando isso, porque antes de 1500 nunca foi importante, mas até hoje a gente não aprendeu, né, parece que a gente não aprende. Bem, é a partir desses espaços tradicionalmente ocupados que os grupos estruturam e organizam seus modos de vida, estabelecendo relações específicas e vínculos profundos com o lugar, do ponto de vista produtivo, comunitário, espiritual e assim vai, tá? Bem, a dimensão simbólica dos territórios tradicionais, isso é importante, tá? Os territórios tradicionais possuem também uma dimensão simbólica para os povos e comunidades tradicionais. Rios, cavernas, montanhas, grutas, fauna, flora e formações geológicas revestem-se de significados dentro de sistemas de representações que os conectam ao passado e aos lugares. Tem um vídeo que eu vou mostrar para você depois que fala um pouco sobre isso, tá? Sobre essas representações. Territórios tradicionais, sociobiodiversidade e preservação ambiental. A relação cultural, social e econômica que os povos e comunidades tradicionais estabelecem com suas terras ancestrais torna-se um fator fundamental para que desenvolvam práticas produtivas racionais que acabam por contribuir com a preservação do meio ambiente local. Segundo Diegues, essas práticas constituem. Vamos lá ler agora um texto do Diegues, tá? O que o Diegues fala pra gente? Sistemas de manejo dos recursos naturais marcados pelo respeito aos ciclos naturais e às suas explorações, dentro de capacidades de recuperação das espécies animais e plantas utilizadas. Esses sistemas tradicionais de manejo não são somente formas de exploração econômicas dos recursos naturais, mas elas revelam a existência de um complexo de conhecimentos adquiridos pela tradição herdada dos mais velhos, dos mitos e símbolos que levam à manutenção e ao uso sustentável, né, dos ecossistemas naturais. A gente não tem essa concepção, né, quando a gente desmata, quando a gente provoca as queimadas, quando a gente, por exemplo, épocas de chuvas fortes, né, seja em qualquer lugar do Brasil, de norte a sul, a gente vê os barrancos, né, os deslizamentos e as pessoas perdendo suas vidas, né, e perdendo suas casas. E assim, a gente vê isso ano a ano, né, e as coisas não mudam. É muito triste isso, né, saber que se a gente cuidar da natureza, ela tem muito o que oferecer, mas se a gente não cuidar, a gente tem muito a perder, né? A natureza às vezes não perde, porque ela se recompõe, mas a gente não vai ver essa recomposição da natureza, porque a gente não vai ter lugar para morar mais se a gente continuar assim. Bem, o que nós aprendemos, né?
Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuindo formas próprias de organização social e que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. A interdependência e o vínculo que essas populações estabelecem com os territórios, nos territórios que eles habitam, estruturando modos de vida particulares, contribuem para a preservação do ambiente ecológico local. Certa vez eu estava dando uma aula sobre a questão dessas comunidades, né? Não só dos povos indígenas, os povos tradicionais, mas como todos esses povos que eu fiz a relação, né? Alguns minutos atrás. Aí a pessoa parou, olhou no quadro e olhou e fez a seguinte citação: os povos indígenas são bandos de desocupados que vivem na mata com o celular na mão. Isso me impactou profundamente e me trouxe a responsabilidade de cada vez mais levar para a sala de aula essas questões para que essa geração de estudante não chegue aos seus 40 anos com essa mentalidade dessa pessoa que fez esse texto horrível que não cabe em lugar nenhum. A gente nem pode falar que é ignorância, porque é um educador, né, falando isso. Então, não é ignorância, não, é mentalidade perversa, né? Que a gente não entende nem por que uma pessoa pode falar uma coisa dessa, vivendo numa aldeia global, onde o conhecimento está em todos os cantos, né? E a pessoa não aprende se ela não quiser. Então, eu não chamo de ignorância, eu chamo de perversidade mesmo, né? Até uma frase que provoca barbárie em nossos sentimentos, tá bom? Então agora eu vou colocar para vocês um vídeo que fala um pouco sobre essas comunidades, né? Os perigos, né? De a gente não ter essa concepção de sustentabilidade ambiental como esses povos tradicionais têm, e a gente ainda não aprendeu que quanto mais a gente degrada o meio ambiente, mais a gente se autodegrada, e esses povos já têm essa mentalidade de que a natureza se mistura com eles mesmos, né? Se você maltrata a natureza, está se maltratando. Isso é uma riqueza, né? Uma riqueza que a gente tem que parar para olhar e aprender, tá bom? Então, beijinho, ficamos aqui. A nossa aula é de 45 minutos, a gente fica aqui mais um pouquinho e eu vou colocar o vídeo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo, né? Na sala de aula ou aqui no chat mesmo, em nossa aula, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco, tá? Beijos!